Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os nossos protocolos de emagrecimento. Nós já falamos aí da importância do processo de emagrecimento para poder diminuir o processo inflamatório do organismo, para diminuir a taxa de diabetes, e todos os problemas que a obesidade leva e principalmente na prevenção e tratamento das doenças osteomusculares. Alguns trabalhos falam que cerca de 90% das pessoas para emagrecer precisam de um apoio médico, seja esse apoio com protocolos de emagrecimento, com medicamentos, cirurgia, Então, assim, é muito difícil emagrecer sozinho. E por conta disso, os estudos vêm avançando e trazendo novos métodos de emagrecimento. Vou começar a falar de alguns, que são os injetáveis, e depois nós vamos falar dos métodos orais. Os injetáveis, que estão mais em voga hoje, principalmente o Ozempic, o Saxenda, o Mounjaro, que são os nomes comerciais da semaglutida, liraglutida e o Mounjaro, que tem aí a junção de dois hormônios, que é o GLP-1 e o GLP. Então, qual basicamente a diferença entre eles? O Saxenda, que é de uso diário, ele é um análogo do GLP-1, que é o nosso hormônio que dá a saciedade. E quando a gente ingere esse hormônio, a gente injeta ele de fórmula, nós sentimos como se estivesse tendo saciedade. Ele vai diminuir o trânsito intestinal, ele vai alterar a nossa frequência cardíaca, ele vai deixar a sensação de esvaziamento do estômago mais demorada, então por isso a gente se sente mais saciado, E, infelizmente, esse atraso do fluxo intestinal leva até um atraso na eliminação das fezes também. Então, quando a pessoa usa o GLP-1, esse análogo, ele está ali mostrando para o corpo dele que ele está saciado. São medicamentos que foram aí desenvolvidos para o tratamento da diabetes, mas que foram aprovados também no tratamento da obesidade, sendo que essas doenças caminham juntas, A diabetes tipo 2 e a obesidade. Já na diabetes tipo 1, o tratamento é outro, é a base de insulina, e esses medicamentos não são indicados. Alguns trabalhos falam de 10, 15% de peso, de perda de peso, corporal. Claro que junto com dieta, tem que fazer um déficit calórico e com atividade física, o que a gente recomenda no mínimo 150 minutos por semana. Se fizer 30 minutos por dia, seria aí 5 treinos semanais. Já o Ozempic, ele é de uso semanal, que é a semaglutida. É a mesma classe de medicamentos, tem essa facilidade do controle semanal, mas ao mesmo tempo precisa um pouquinho mais de controle na questão da ingesta alimentar. Enquanto o Saxenda ele tem esse efeito diário, então se a pessoa tiver uma náusea, um mal-estar, a gente consegue tirar um dia, deixar ela usar dia sim, dia não, até adaptar. Na semaglutida, que é o Ozempic, a gente vai usar uma vez por semana. Então esse efeito vai ser um efeito mais prolongado e é mais importante aí a participação do paciente no caso de controlar a sua alimentação, diminuir a ingesta, porque pode acontecer efeitos colaterais ruins, náuseas, vômitos, porque o alimento literalmente está mais parado ali na passagem aí do estômago para o intestino. São medicamentos seguros, testados, usados no mundo todo. Hoje tem as fábricas aqui no Brasil, como a fábrica da Novo Nordisk, e que estão aí de fácil acesso, você pode chegar na farmácia e comprar. Só que um adendo, tem que saber usar de forma adequada, tem que saber não ficar dependente. Ah, mas como assim fica dependente? Por causa do efeito sanfona. A pessoa que não se educa para fazer aquele tratamento adequado, perder o peso e depois conseguir manter, ao parar de usar o medicamento, infelizmente vai voltar, se ele não tiver se reeducado, se ele não tiver começado atividade física, se ele não tiver mudado os seus hábitos alimentares para comer menos. E o mais novo que saiu, que é o Mounjaro, que depois eu vou fazer um vídeo só dele, ele ainda é tido por importação, tem um preço mais elevado, a gente fala aí de cerca de $1.000 uma ampola, depende da quantidade que se importa. Ele tem o GLP-1 e o GLP. E os trabalhos dele falam em até 20% de perda de peso. Alguns colegas pensam que esse seria o fim da cirurgia bariátrica. Eu acho isso muito difícil. Eu entendo que é uma junção de tratamentos. Vai ter o paciente que vai ter a indicação da bariátrica, que não vai conseguir o tratamento de forma conservadora, e vai ter o paciente que vai dar certo. E quanto mais medicamentos tiver, mais individualizado o tratamento, Até porque a obesidade ela não é igual em todo mundo. Você tem classificação, obesidade grau 1, 2, 3, você tem um sobrepeso. Então, com certeza, uma pessoa que é obeso grau 1 é muito mais fácil de mudar a sua vida, controlar os seus hábitos do que uma pessoa que é obeso grau 3, Então,
vem muito dessa questão da individualidade do protocolo de tratamento. E aí sempre a pergunta, então é uma droga só? Pode ter pacientes que vão se beneficiar com o tratamento com uma droga só, e tem pacientes que podem ser usados mais de uma droga. Quais outras drogas? Aí entram os tratamentos orais. Dentro desses tratamentos orais nós temos, por exemplo, o Contrave. O Contrave é uma mescla de bupropiona e naltrexona. A bupropiona é um medicamento que a gente conhece bem, usado para compulsividade, para ansiedade, que usa muito para parar de fumar. E a naltrexona, também com o mesmo fim, usa muito para parar de beber. Então fez essa medicação, né, que a gente pode usar ela de referência como Contrave ou manipulado, para as pessoas conseguirem controlar a vontade de comer. Tem um outro que é um análogo do GLP-1, que é o Ribellos, né? É como se fosse o Ozempic oral, vamos dizer assim. Ele tem as mesmas medicações, mesmo tipo de medicamento, né? Que é um análogo do GLP-1, que é o que está presente no Ozempic e na Saxenda. E aí você vai tomar esse medicamento diariamente para poder diminuir o apetite. A diferença é que se você usa um Saxenda ou um Ozempic, que é subcutâneo, a absorção é muito maior. Quando você usa os Ribellos, que é oral, você tem 30% a 40% aí de absorção efetiva. E tem os chamados off-labels, que são medicamentos que a gente sabe que geram emagrecimento, mas que não foram desenvolvidos para eles. O Venvance, que é utilizado, né, para transtorno de déficit de atenção, em doses até maiores, 70 mg, 30 mg. E para perda de peso, você pode remanipulá-lo, usar em doses menores. Então, também está dentro do nosso esquema de emagrecimento. Os hormônios que podem ser usados, como a oxandrolona e outros, nós vamos falar num outro vídeo. Então existe toda essa mescla de medicamentos e protocolos que também podem ser associados com injetáveis para poder aumentar aí o gasto calórico, como o uso dos termogênicos, e não esquecermos que as pessoas obesas têm uma tendência a ser desnutridas. O que é desnutrido? É a pessoa que tem baixa de vitamina, baixa de minerais e que a gente precisa ajudar a repor para a pessoa ter mais ânimo, mais estímulo para fazer as suas atividades físicas. Dos nossos protocolos de emagrecimento, mas também da avaliação completa do paciente, com bioimpedância, peso, exames laboratoriais, tratar o paciente de uma forma integral, ajudando ele no seu emagrecimento. Para dúvidas, coloque nos nossos comentários abaixo, assista o vídeo na íntegra aí no nosso canal no YouTube e os cortes nas nossas redes de Instagram e TikTok. Um grande abraço!